Paz do Senhor, meus irmãos, com a permissão do nosso pastor, por favor, tome o vosso assento. Estamos em junho, o mês de junho é um mês muito especial. Algumas pessoas importantes nasceram no mês de junho. Cirlei Moura nasceu no mês de junho. César nasceu no mês de junho. E para eu ficar bem na fita, mês de setembro também é especial, viu, pastor? Abre suas Bíblias, por favor. Se ele pega o microfone por último, sabe como é que é, né? 1 João, a carta do apóstolo, primeira carta do apóstolo São João. Enquanto você abre, quero agradecer ao Espírito Santo de Deus por essa oportunidade de compartilhar com os irmãos a palavra dele. Ao nosso pastor e ao pastor Marco Krebs, nosso pastor lá em Columbus, Ohio. 1 João, estamos em junho, já pensou? Metade do ano. 1 João capítulo 2, versículo 3 ao 6. A palavra de Deus diz o seguinte. Vou ler por aqui. E nisso sabemos que o conhecemos, se guardarmos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso. E nele não está a verdade. Pesado. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. Aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Muda aí para nós. 1, 2, 3. Então vou aqui. Mudou? E nisso sabemos... Não, mesma coisa. Então vou aqui mesmo. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele, verdadeiramente aperfeiçoado. Nisso conhecemos que estamos nele, aquele que está... acabou, é isso aí mesmo. Irmãos, é que eu queria ler mais para vocês, decorar mais a palavra de Deus. Saí bem, né? Saí mal. Existem 3 tipos de pessoas na nossa vida. Todos nós aqui temos 3 tipos de pessoas na nossa vida. Todos. Nós temos conhecidos, nós temos colegas e nós temos amigos. Tem pessoas que entram na sua casa pela porta da cozinha e abrem até a sua geladeira. Tem pessoas que entram na sua casa pela porta da frente e sentam só na sala. E tem pessoas que nem chegam perto de você porque vai atrapalhar a sua vida espiritual. Conhecidos, colegas e amigos. Onde está Deus nessas 3 pessoas? Quem é Deus para você? Um conhecido, um colega ou é Deus um amigo? O que nós vamos estudar aqui, nós estamos na segunda série, a convicção de conhecer a Deus. E o nosso subtema hoje é a certeza de conhecer a Deus. A certeza de conhecer a Deus. É importante a gente definir, a gente fala umas palavras, de vez em quando a gente não percebe, a gente não estuda o que é. Você já pensou, ou já pesquisou o que é o verbo conhecer? To know. O que é isso? É um verbo transitivo direto. Lembra quando a gente estava no 2º grau? Lembra do verbo transitivo direto e do verbo transitivo indireto? O indireto precisa de um auxiliar para chegar a um ponto. O verbo transitivo direto, ele vai quebrando tudo, não importa o meio para chegar ao fim. Ele não obedece a nada. O verbo conhecer quer dizer incorporar a memória de alguém. É como que se a memória de Deus tomasse conta da sua mente, do seu consciente, subconsciente, do seu coração, do seu espírito, da sua alma, do seu corpo, e você simplesmente não existisse mais, mas agora você é simplesmente um Cristo na terra. Isso que quer dizer cristão. Quando as pessoas olharem para você, você conhece tanto a Deus, você está tão incorporado a Deus, que as pessoas não conhecem te ver mais, não conseguem te ver mais. Você está no 95, eles não te veem mais. Você está no trabalho, na escola, em casa, eles veem Jesus em você. Porque Deus está tão dentro de você, você conhece tanto a Deus, que você não consegue ser você mais. Isso é o verbo conhecer, do que o apóstolo João quer nos passar. E esse é o nosso subtema, a certeza de conhecer a Deus. E existem alguns testes que nós podemos provar a nós mesmos, se nós conhecemos a Deus. Na verdade, conhecer a Deus, diz aí na sua apostila, que é vital
fundamental na vida cristã. No versículo que nós lemos, nisto sabemos que o conhecemos, se guardarmos os teus mandamentos. E aqui que está o ponto do conhecimento a Deus. De Deus está tão dentro de você, que você não tem vontade própria. Na verdade, nós somos defuntos, mortos, sabia? Está na Bíblia, sabia? Lá em Colossenses 3:3, fala que nós agora estamos em Cristo e nós morremos. E a nossa vida está escondida em Cristo, Cristo está escondido em Deus. Até onde eu sei, defunto não tem vontade. E nem faz a vontade própria, mas faz a vontade daquele que o manda. E o seu dono chama-se Jesus Cristo. É gostoso, né? Quando você anda, é Jesus Cristo. Se você para, é Jesus Cristo. Se você trabalha, é Jesus. Se você olha para cima, é Jesus. Para baixo, é Jesus. Dirige, é Jesus. Tudo é Jesus. Até na 95, segunda-feira, 8 horas da manhã, é Jesus. 5 horas da tarde, então esquece. É Jesus mesmo. Eita, só Jesus. E uma das questões aqui do primeiro ponto que nós temos aí é a obediência aos mandamentos de Deus. Obediência é um negócio sério. Para nós aqui, Abraão está casado com a Sara. O pastor Ismael falou muito bem disso aqui, mas eu vou pegar de outra. Vou pegar o Abraão casadinho com a Sara, lá em Bagdá, Ur dos Caldeus, lá no Iraque. Muito bem com Terã, o paizinho dele, tudo bem. De manhã ele saía, a dona Sara ia lavar roupa, aquela coisa toda, lá no Rio Jequitinhonha, e depois voltava, Rio Jequitinhonha, lá em Almenara. Aí depois voltavam, encontravam, jantavam juntos, de repente, Abraão, Deus chega lá em Gênesis 12, fala, Abraão, sim senhor, é o seguinte, eu quero que você pegue a sua mulher e sai da sua família, deixa seu pai aí. E para onde? Eu vou te mostrar. Para fazer o quê? Eu vou te falar. Como? Eu vou te mostrar. Agora imagina Abraão chegando perto do Terã. O Terã, ele era um homem que vendia deuses. Ele era tinha muitos deuses, né? Não está na Bíblia, não, mas a gente pode pensar, né? Aí chega Abraão e fala, pai, sim, meu filho. Aí dá aqueles 3 beijinhos, né? Que os orientais gostam de dar, os 3 beijinhos e tal. É o seguinte, gaguejando, Deus falou para eu ir para algum lugar. Para onde, meu filho? Não sei. Para fazer o quê? Não sei. Como? Não sei. Imagina Deus chegar e falar, Silmo, pega o Uber, pega a Cirlei, pega o Uber e vai para o aeroporto. Qual? Fort Lauderdale, Miami? Não, pega o Uber, eu vou te falar. Para onde, Deus? Eu vou te falar para onde. Eu não sei se eu e você teria coragem de fazer isso. E eu acho que o Terã deve ter olhado para Abraão e falou isso para ele, qual Deus? Que o pai do Abraão conhecia vários deuses. Mas o segredo de conhecer a Deus é obedecer. A obediência, irmãos, é mais que uma demonstração de fé, é prova do amor a Deus. É saber que quem te ordenou, ele sabe o que está fazendo e vai chegar ao final. Quando Jesus disse aos discípulos, nós vamos passar para o outro lado, lá em Marcos 4, ele foi dormir. Porque Deus só fala uma vez. Deus não precisa repetir. E se Deus falou que vai acontecer, ponto final, acabou. Quando vai acontecer, esse é problema dele. Então, irmãos, aqui a questão da sabedoria e soberania de Deus. Obedecer às Escrituras é um desafio. Mas vale a pena. Porque vocês sabem o que aconteceu com Abraão e a história continuou. E para provar, é interessante que quando Deus te manda do ponto A para o ponto B, ele não fala o que vai acontecer no processo, né? Senão ninguém pegaria mas ele fala com Abraão uma coisa interessante. Isso aqui está na questão da obediência. E diz que aqui na sua apostila fala que cada ato de obediência fortalece a nossa relação com ele. Ele chega no Abraão no capítulo 13, no capítulo 12, ele chama o Abraão. Abraão obedece. Nós estamos falando de conhecer a Deus, a certeza de conhecer a Deus. E ele fala, Abraão, a sua descendência, Abraão, se você me obedecer, você me obedecendo, a sua descendência é o seguinte, vai ser igual aos grãos de areia, lá no capítulo 13 de Gênesis. Eu acho que Abraão voltou para casa e falou, no capítulo 14 passou, no capítulo 15 Deus volta. À noite, chama Abraão para dar um passeio lá fora. E lá não tinha luz elétrica naquele tempo, sabe? Tudo escuro. Então dava para ver todas as galáxias. Aí Deus fala, Abraão, dá uma olhadinha para o céu.
Isso no capítulo 15. Olha, eu resolvi mudar a minha bênção. A gente pede isso para Deus, Deus dá isso para a gente. A sua descendência não vai ser como o pó da terra. Lá em Hebreus fala que seria como o pó da terra. Vai ser como as estrelas do céu. Se a gente pensar em matemática, a gente pensa que a bênção diminuiu, né? Você precisa ler o fisicista doutor Hugh Harold. Existe, para cada grão de areia, 10.000 estrelas. Existe mais estrelas no céu do que grãos de areias em todo o mundo. Abraão obedeceu a Deus e por causa disso, a descendência dele é incontável. Porque existe, segundo a NASA, cerca de 70 septilhões de estrelas. Sabe como é que escreve isso? Você escreve o número 70 e 23 zeros depois. Na nossa galáxia láctea, Via Láctea, isso aí mesmo. Existe cerca de 200 bilhões de estrelas. E existe 400 milhões de galáxias. Agora, a Andrômeda chegou aí agora, né? Porque está lá em Apocalipse. Então, ela está aproximando da Terra, eles já podem ver. A segunda galáxia a gente pode ver. O Abraão, se nós formos por causa da obediência, o Abraão, ele tornou pai de 70 septilhões de pessoas. Não sei se você pode contar isso. Sabe por quê? Porque ele conhecia Deus. E sabe por quê? Porque ele obedeceu a Deus. Bonito, né? Então, a obediência, irmãos, ela nos permite experimentar a promessa de Deus. Em outras palavras, obediência, o final de obediência é cumprimento de promessas. Agora, é fácil obedecer? Claro que não. Porque quando Deus nos manda, ele não revela todo o projeto dele a princípio. Uma das segundas características que está na sua apostila aí era amor ao próximo. Jesus resumiu a Bíblia em uma frase, em duas frases. Amar a Deus acima de tudo e depois amar o seu próximo como a ti mesmo. Está lá em Mateus, está na sua apostila, a gente não vai ler para nós ganharmos mais tempo. Mateus 22, 37 ao versículo 39. O amor é uma outra característica daqueles que conhecem a Deus e daqueles que obedecem a Deus. Tem alguns exemplos na vida, na Bíblia, que fala que o amor cristão é prático, sacrificial e transformador. E o pastor Krebs diz, ele se expressa em atitude que promovem paz. Quem conhece a Deus tem amor. Promove paz, justiça e reconciliação. Essa questão da reconciliação aqui, um bom exemplo é o Moisés. Moisés foi um homem destemido. Pensa no homem que queria e que conheceu a Deus. Lá em Números, irmãos, 14, na verdade, Números 12 por ali, lembra que é enviado 12 homens, 12 espias para espiar a terra. Entre eles estavam 2 que eram crentes, o resto parece que era mais ou menos. Josué e Caleb. No capítulo 14, então eles trazem um repórter. Todos eles falaram que existiam gigantes na terra, que nós éramos como formigas, os gigantes iam pisar e acabar conosco. 2 levantaram e falaram, não é bem assim. Só que o povo ficou com raiva desses 2 que levantaram, que foi Josué e Caleb, homens de Deus, e queriam apedrejá-los. E aí, lá pelo versículo 12, Deus ia acabar com tudo e recomeçar tudo com Moisés. E o Moisés começa, então, o processo de reconciliação. Porque quem conhece a Deus tem amor no coração, tem reconciliação. E é interessante que, se você dá uma olhadinha em Números 14 e no versículo 12, olha como que Deus faz. Deus ia ferir todo mundo com pestilência. Aí Moisés falou, Senhor, só um minutinho, Senhor, antes do Senhor acabar com esse povo, olha, lá no versículo 13, Moisés fala assim, os egípcios não só ouviram o que o Senhor fez, mas as nações ouviram e viram o que o Senhor fez no meio desse povo. Aí ele entra para o versículo 14, mais ou menos,
e fala, mas Senhor, não faça isso. Aí ele vai para o versículo 18 e fala, o Senhor é longânimo e grande em misericórdia, que perdoa a iniquidade e as transgressões, e ainda não inocenta o culpado, e visita a iniquidade dos pais dos filhos até a terceira geração. No versículo 19, isso é Moisés na conversa com Deus, que Deus ia acabar com tudo, em razão do repórter dos espias, e em razão do povo que queria apedrejar os únicos dois que trouxeram a boa notícia. E ele fala, perdoa, pois, a iniquidade deste povo, segundo a grandeza da tua misericórdia. E como também tens perdoado este povo desde a terra do Egito. Aí, um coração contrito, Deus não despreza. Aí, o coração de Deus parece um coração de manteiga derretida, né? Quando você chega adorando a Deus, ele... Aí, no versículo 20... Deus olha para Moisés e fala, Moisés, meu amigo, tornou-lhe o Senhor, segundo a tua palavra, Moisés, segundo a tua palavra, eu lhe perdoei. Um homem salvou uma nação. John Wesley, quando foi deportado aqui, passou lá para o Milford, a primeira vez que ele veio aqui, ele foi deportado, lembra? Ele veio pregar, veio ser missionário aqui. Quando ele chegou na igreja, ele viu que os prefeitos, governadores, chegavam no sábado à noite. Sábado à noite estava nos cabarés, e domingo de manhã os caras estavam tomando Santa Ceia. Então o John Wesley começou a pregar e fazer um apelo para eles aceitarem a Jesus. Conserta a sua vida com Deus. Obviamente está falando com governadores, deportaram ele. Quando chegou no Império Britânico, estava em guerra. Ele colocou os joelhos no chão e a guerra acabou por causa de um homem. Deus só precisa de um corajoso que obedeça para que as coisas possam mudar e uma nação ser reconciliada com ele. Por causa de Moisés, uma nação foi reconciliada com Deus, porque ele se colocou na brecha. Isso é lindo. Moisés é um exemplo tremendo nisso aí. Glória a Deus por isso. Então, irmãos, o amor é uma outra característica das pessoas que conhecem a Deus. E continuando a sua apostila aí, que quando nós deixamos de lado o nosso egoísmo e amamos, nós escolhemos servir o outro e demonstrar, em outras palavras, colocar o outro em primeiro lugar. Não, nós vamos estar juntos, nós vamos estar orando. As coisas não vão acontecer assim. Mas, além disso, também tem a transformação de vida. Lembra, nós estamos em construção, gente. Nós não estamos perfeitos ainda. Nenhum de nós aqui. Nós não vivemos no pecado. Glória a Jesus por isso. Mas nós não estamos isentos de pecar. O sangue de Jesus é que nos livra e que nos limpa de todo pecado. Mas nós estamos em construção. Então, como diz o pastor, quando o irmão pisa no calo, o irmão está em construção, eu estou em construção. A gente vai chegar lá, do outro lado, em nome de Jesus, se Deus quiser. Aí sim seremos perfeitos com Jesus e não teremos mais pecados. Aí vai ser bênção. Já é bênção aqui. O céu começa aqui, gente. Vamos embora. Então, o verdadeiro conhecimento de Deus, irmãos, ele traduz em humildade, compaixão. Essa palavra agora eu gostei. Serviço. Mais você cresce, mais você desce. Mais você tem títulos, mais você desce. Porque descendo, você cresce em Jesus. E a glória é para o Senhor Jesus. A honra é para Ele, o louvor é para Ele. Romanos 12:2 está na sua apostila aí. Fala sobre isso, sobre a transformação da nossa mente. Para nós não nos conformar com este mundo, mas nós transformar pela renovação do nosso entendimento, para que nós possamos experimentar qual é a boa, qual é a agradável, qual é a perfeita vontade de Deus. E as pessoas, quando olharem para você, eles vão ler a Bíblia. Na verdade, alguns de vocês, vão ser a única Bíblia que alguém vai ler. Vai ser o único Jesus que alguém vai ver em você. Porque você conhece tanto a Deus, que você não é visto mais pelas pessoas, mas Deus é visto em você, em nome de Jesus. Uma da segunda evidência de um relacionamento e conhecimento real com Deus, irmãos, é o relacionamento genuíno.
relacionamento aberto. Gente, não existe crente do FBI, nem do CIA, nem do serviço secreto. Crente é para resplandecer, como o sol da justiça, como o sol do meio-dia. Nós estamos aqui para que as pessoas conheçam Jesus através de nós, em nome de Jesus. E aqui vem o amor prático ao próximo. E é interessante isso aqui, eu gostei muito desse título que ele colocou, amor prático. Amar é escolher e ver os outros com os olhos de Deus. Tem um senhor que há 25 anos, gente, 25 anos, 3 vezes a idade do pastor Joel. Não, 2 vezes, desculpa aí, pastor. 25 anos, esse senhor, ele vai no Everglades, na prisão Everglades, no Florida City, aqui, que é uma prisão a única prisão aqui no sul da Flórida, de segurança máxima. 25 anos, toda santa semana ele vai lá. E às vezes que a gente está lá, eu perguntei para ele, o senhor vem aqui há 25 anos sozinho, eu sempre vejo o senhor aqui, eu sempre vejo ele lá sozinho, não vai com ninguém. E eu falei com ele assim, senhor, desculpa, mas 25 anos? O senhor vem aqui toda semana, 2, 3 vezes por semana? Ele falou, sim. Então o senhor conhece todo mundo aqui, né? Já entrou, já falou, não saiu ninguém, ela é prisão perpétua, né? Então todo mundo vai morrer lá. 2.150 homens, a maioria vão morrer lá. E eu falei, mas 25 anos? Ele falou, olha, Silmo, eu não posso vê-los com os meus olhos, mas quando você vê esses homens com os olhos de Jesus, você quer morar aqui para falar de Jesus para eles. 25 longos anos. O amor prático é isso. Ele não ganha nada para isso não, viu? Isso é tudo trabalho voluntário. Pelo contrário, ele está correndo um risco lá, porque se os caras resolverem fazer alguma coisa com ele, não tem escapatória. 25 anos ele está dando a vida para levar as pessoas para conhecer a gente. Sabe por quê? Por causa do amor prático. Vendo os outros com os olhos de Deus. Tem o fruto do Espírito. Está faltando aí, que são 9, que é amor. Isso está em Gálatas 5, 22 e 23. Amor, alegria, paz, longanimidade, paciência, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, meus irmãos. Isso são evidências de um relacionamento genuíno com Deus, de conhecer a Deus, que deve expressar na nossa vida. O testemunho de vida. Fala de Jesus, fale de Jesus. Se necessário, use algumas palavras, mas fale do Senhor Jesus. Nós vamos ser, como eu disse antes, alguns de nós vamos ser a única Bíblia que alguém vai ler. E no próximo ponto que tem aí, a questão do desejo de comunhão com Deus. E diz, quem tem um relacionamento verdadeiro com Deus, busca estar em sua presença. E é interessante que um bom exemplo para isso aí, de novo é o Moisés. Está na presença de Deus. Você, em oração, meditação na palavra, adoração a Deus. Lembra de Gênesis 33? Êxodo 33. Lá em Êxodo 33, basicamente a partir do versículo 11, talvez um pouquinho antes, lá o versículo 2, o povo estava em muito pecado, aquele povo que saiu do Egito. Sabe? O povo sai do Egito e Deus, dando a nuvem à noite, durante o dia, a nuvem de calor à noite, acendia o aquecedor à noite, durante o dia acendia o ar-condicionado, dava comida para esse povo, um sapato, quando o seu pé ia crescendo, o sapato ia crescendo com você, a roupa ia crescendo, não tinha nenhum gordinho lá, que eles andavam muito, então era tudo magrinho. Os gordinhos aqui teriam um probleminha lá. Então, irmãos, o que acontece? O povo prevaricava diante de Deus. Aí Deus chega para Moisés e fala, esquece disso. E aí vai Moisés novamente. Aí Deus falou assim, Moisés, eu não vou com vocês não. Lá no versículo 2, se eu não me engano. Versículo 3, eu não vou com você não, mas vou enviar um anjo. Irmãos, um anjo, lá em Senaqueribe, lembra daquela batalha lá? Um anjo matou 185 mil soldados. Um anjo. Então, um anjo é mais que suficiente. Seria, né? Na minha mente. Eu pensando, Silmo, não Moisés. Aí,
o Moisés foi conversar com Deus. O Moisés foi para a tenda da congregação. Ele saiu da congregação, foi para a tenda. E as pessoas lá, pelo versículo 7, versículo 8 do capítulo 33 de Êxodo, todas as pessoas ficaram na porta da congregação deles, que a nuvem desce e Moisés começa a conversar com Deus. Moisés, ele dialogava com Deus. Bem, a Bíblia fala em Êxodo 33, no versículo 11, que falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala ao seu amigo. Eles eram amigos. Você já conversou com Deus e se abriu com Ele em coisas bem particulares, que ninguém pode estar perto de você, mas só você e Deus. Amigo é assim, né? Você fala ao pé do ouvido. E Moisés então começa a falar com Deus, porque Deus falou que não ia mais com o povo, ia mandar um anjo, senão Deus ia acabar com aquele povo. Vai Moisés novamente reconciliar o povo com Deus. Que trabalho lindo de reconciliação. E aí o Moisés, ele começa a conversar. Na altura da conversa, a Bíblia fala que Deus achou graça em Moisés. Aí ele pegou o deixa. Lá no versículo 12, 13, ele pega o deixa, que Deus achou graça nele. Graça, no Salmo 63, é melhor que a vida. O apóstolo Paulo estava passando um problema terrível. Jesus falou, a minha graça te basta. Efésios 2:8 fala, pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie. Então, graça, ele é melhor do que a vida, do que o oxigênio que você está respirando. E Moisés achou graça diante de Deus. Eu nunca esqueço uma vez, a gente estava orando em alguma coisa aqui, o pastor João fez uma oração, e ele falou assim, Senhor, me dá graça diante de Deus e diante dos homens. Aí eu aprendi, toda a minha oração eu faço isso também. Seguir quem sabe orar, né? Então, imagina você ter graça diante de Deus e depois diante dos homens, acabou. Não precisa de mais nada na vida, nem dinheiro. Porque se você tem graça, você chega para o Trump, ele te dá $1 milhão de uma vez só. E hoje ele foi certificado presidente. Mas vamos voltar para a Bíblia. Aí o Moisés, no versículo 12, lá de Êxodo 34, Deus acha graça diante dele. Aí o Moisés fala assim, espera aí. No versículo 14, agora pois, olha aqui, gente, vocês têm que ser a gente tem que ser inteligente. Tem que aproveitar as oportunidades. Deus abriu uma brecha, o Moisés entrou. Olha aqui o versículo 13, só para nós aqui. Agora, pois, se achei graça aos teus olhos, rogo-te que me faça saber agora, neste momento. Ele era um pouquinho atrevido, né? No bom sentido, viu? Atrevido aqui, o pessoal do interior é uma pessoa que luta por alguma coisa. O pessoal da capital acho que não entende muito bem isso aí. Nesse momento, teu caminho, para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos e considere que esta nação é o teu povo. Você já notou que todas as orações do Moisés eram a favor do povo? Ele sempre tirava ele e colocava o povo. Deus quis matar o povo, ok, vai matar? Me mata primeiro, depois mata o povo. Pensa no homem que amava a igreja que tinha. A igreja de Israel, a igreja entre aspas aqui, viu? Aí falou o seguinte, irmãos. Aí Moisés falou assim, ó Deus. Aí Deus falou assim, respondeu-lhe o Senhor, a minha presença irá contigo e te darei descanso. Na presença de Deus existe descanso. As tribulações vão vir, mas se você está na presença de Deus, vá dormir. O apóstolo Pedro ia morrer lá em Atos 12. Herodes tinha decapitado Tiago. 12 ou 13? 12, né? Depois você vê lá e vê. Mas acho que é 12. Atos 12. Herodes tinha decapitado Tiago. O Pedro é para amanhã. É igual no interior. Mata um hoje, deixa outro para amanhã. Pedro é para amanhã. Sabe o que Pedro foi fazer? Eu tenho a presença de Deus, eu tenho a graça de Deus, a graça é melhor que a vida. Pedro foi dormir. Agora, quando eu chegar no céu, eu vou perguntar a Pedro como é que foi aquele sono. Porque ele dormiu tão pesado, sabendo que ia morrer no outro dia, que o anjo passou apertado. Acorda, rapaz! Vambora!
E o anjo tirou ele da prisão. Sabe por quê? Quando você tem a presença de Deus, quando você conhece a Deus, quando você está incorporado a Deus, não tem capeta do inferno que tira o seu descanso. Não tem anjo no céu, nem homem na terra que tira o seu descanso. Porque o seu descanso está na presença de Deus. E ponto final. E você vai dormir lá no Salmo 37 ou 137, descansa no Senhor. Deixa para lá e Deus vai resolver. Não quer dizer que você vai cruzar os braços, esqueci da frase nacional brasileira lá, mas deixa para lá. Vai cruzar o braço, não. Você vai fazer o que você pode fazer. Mas você vai descansar, porque na presença de Deus existe descanso. Eu nunca me esqueço quando nós passamos um problema muito sério e a minha esposa pediu a Deus para mostrar para ele e Deus deu um sono para ela, ela conta. Ela já não gosta de dormir muito. E dormiu pesado. E enquanto ela dormia, ela acordou e ela falou comigo que Deus tinha falado com ela. Agora, espera aí, gente. Não faz muito sentido. Quando você está no pior apuro, Deus mandar você dormir? Pedro foi dormir no pior momento. Eu vou morrer amanhã. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou dormir aqui e sonhar com o céu. Como é que vai ser amanhã? Mas Deus não permitiu. Porque é Deus que tem o seu dia. É Deus que sabe quem vai tocar em você. Independente de onde você anda. Só toca em você se o seu dono permitir. Você vai entrar, você vai sair. Nós somos imigrantes. Com documento, sem documento, com green card, com passaporte azul, não. Deus é o seu passaporte. Deus é o seu green card. Deus é o seu Senhor. E debaixo do sangue de Jesus, se você está incorporado a Ele, ninguém te vê. A menos que Ele permita que aconteça. Fica tranquilo. Se Ele permitir que aconteça, tem coisas melhores. Eita Deus. Onde eu estava falando com Jesus. Jesus, o Senhor também é... O Senhor é demais. Eita, vamos embora. Mas aí, irmãos, nós estamos falando aqui do testemunho. Aí o Moisés aproveitou, irmãos. E aí o Moisés achou graça diante de Deus. Ele queria mais. O Moisés fez uma coisa, olha, um pouquinho bem ousada, tá? Quando no capítulo 33, isso é um exemplo, ele chega e pede para ver a glória de Deus. Só que Deus tem várias glórias. Só que essa palavrinha glória de Deus, que Moisés falou aqui, é a palavrinha kabot. Essa palavrinha kabot é o seguinte, é a plenitude de Deus. Moisés falou assim, olha, agora que eu achei graça diante do Senhor, eu quero te conhecer da cabeça aos pés. Aí Deus falou, Moisés, vai devagar, menos. Porque, Moisés, se um homem me vê, ele morre. Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou te colocar numa penha e vou me tampar, com minha mão vou te tampar. Está lá em Êxodo, eu não estou inventando isso aqui não, viu? Está lá em Êxodo 33, a partir do versículo 18 ao versículo 22. Quando eu passar, eu vou tirar minha mão e você vai ver minhas costas. Mas agora vê minha glória, Moisés. Você não vai conseguir ficar em pé. Mas ele queria conhecer a Deus. Sabe por quê? Porque Deus é tão grande, tão enorme, que a eternidade, se eu posso usar isso aqui, a eternidade não vai ser suficiente para nós conhecermos a Deus na sua plenitude. Nós não vamos passar a eternidade, porque a eternidade não tem tempo, né? Então a eternidade não passa. Mas nós não vamos conhecer a Deus na sua plenitude, o tamanho do seu dono. Então, irmãos, nós temos que entender isso, ter a presença de Deus. E outro ponto que ele fala aqui, a dependência de Deus, vamos correr aqui, a dependência do Espírito Santo. Nós vivemos numa sociedade pós-Deus. Nós experimentamos tudo, depois corremos para Deus. Vamos colocar Deus em primeiro lugar. Vamos trazer Deus de volta. A nossa vida primeiro. A nossa família, a nossa rua, a nossa vizinhança, ao nosso distrito, ao nosso estado, ao nosso país. Vamos trazer Deus de volta. Custa o que custar. A autoavaliação à luz das Escrituras, seguindo aqui ao ponto 3, a palavra de Deus diz em Tiago 1:23. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, é semelhante a um homem que contempla o rosto no espelho, contempla ao espelho o seu rosto natural. Nós temos que praticar isso aqui.
Isso aqui é uma regra de fé e prática. É um manual de vida. Se quando você compra um computador, se você abrir, tem um manualzinho lá. Se você seguir o manual, você vai estar legal. Se a gente seguir esse manual aqui, a gente vai estar bem. Autoavaliação, irmãos, é um convite para nós confrontarmos com as nossas fraquezas. Está na sua apostila aí. Não existe, gente, não existe super-homens, não existe super-crentes. Eu e você estamos sujeitos aos mesmos pecados do Ted Bundy. Você sabe como é que ele fez? Aos mesmos crimes do Albert Fish. Aos mesmos crimes do Richard Ramirez. Aos mesmos crimes do Son of Sam. Mas nós temos o sangue de Jesus, que guarda a nossa mente. É o sangue e a graça de Deus que nos protege, que nos faz mudar de ideia e nos faz não conformar com esse mundo, mas nos conformar com Deus, incorporar a mente de Deus em nós. Junta-se a Deus. De manhã, à tarde, à noite, de madrugada, Deus, Deus, Deus. É o Salmo 139. Deixa que Deus te cerque com as bênçãos dele. De um lado é Deus, do outro lado é Deus. Se você for para cima é Deus, para baixo é Deus, tudo é Deus. E o sangue de Jesus, que nos lava, que nos guarda e guarda as nossas famílias, em nome do Senhor Jesus Cristo. O ponto 4 aqui, andando para o final, a certeza que fortalece na adversidade. Quem nunca passou uma adversidade, gente? Pelo amor de Jesus. Se você falar que não, até uma criança passa adversidade. O meu neto, o Jacob, quando estava com 2 anos, né, ano passado, o menino ficou 19 dias no UTI, e no quarto hospital melhor do mundo, Nationwide, Columbus. E entrava médico de manhã, à tarde, à noite, veio médico até da Índia. Ninguém descobriu o que o menino tinha, pelo amor de Jesus. Pensa numa diversidade. Uma criança de 2 anos, pelo amor de Jesus. Imagine eu e você, já é cabelo branco. Mas a adversidade é o melhor momento de nós conhecermos a Deus. E conhecer a gente também. E teve algumas pessoas que passaram por algumas adversidades. Elias foi um deles. Elias teve nojo do que estava acontecendo em Israel, lá segundo 1 Reis 17. E Elias, ele falou, na minha palavra, manda falar para o Acabe que não vai chover. Por que não vai chover? Porque Baal era Deus da chuva, né? Esse Baal é tão fraco, esse Deus é tão fraco, que eu vou falar e não vai chover. Lá em Tiago 5,17 fala que Elias, sendo um homem sujeito aos mesmos desejos, como eu e você, dor de cabeça, dor de estômago, vontade de tomar água, vontade de comer e ter que dormir. Ou Elias era igual a nós, ele orou, e por 3 anos e meio não choveu. Sabe por quê? Ele conhecia Deus. Na adversidade, a presença de Deus é tudo que você precisa. Pensa no Josué, a adversidade que ele teve naquela guerra. E aqui volta o Dr. Harold Hill, escreveu um livro sobre isso, ele nem crente é, um fisicista. E Josué, ele precisava da luz, e ele manda o sol e a lua se deter. Ele não sabia que naquela época quem rodava em torno do sol e a terra, se você crê que a terra é redonda. Se você crê que a terra é quadrada, outra coisa. Plana, outra coisa. Mas aí, a Bíblia fala que o sol parou. Na verdade, não foi o sol que parou, foi tudo que parou. Porque os astros estão girando. Se um parar amanhã, quando você estiver na 95, a 90 milhas por hora, freia. Vai ver o que acontece. Então, o sol não parou sozinho. Não freia, não faz, pelo amor de Jesus. Não faça isso, nem você na internet. É só um exemplo. Quer dizer que o milagre na adversidade de Josué foi muito maior, gente. Deus parou todo o sistema por causa de uma oração. Deus mudou uma lei da imigração de 1954 para beneficiar a minha família. E se você não acredita, tem uma pasta lá em casa dessa grossura que eu posso te mostrar. Eu tenho uma carta do Barack Hussein Obama, presidente Obama, uma carta dele, que escreveu para mim. E a carta dele não valeu nada. Porque Deus é maior que presidente, Deus é maior que impérios. Presidentes vão e vêm. Impérios passam, mas o seu dono não passa. Deus é maior. Glória a Deus por isso. Na adversidade, é o momento de você conhecer. É o momento de você entrar com o Senhor e conhecer o melhor. Davi, por exemplo, irmãos, e aqui nós estamos realmente caminhando ao final.
O Davi, quando estava naquela briga lá com os irmãos, lá em 1 Samuel, aquela guerra lá, 1 Samuel 17, a partir do versículo 26, o Jessé pede o menino para levar uns pãozinhos, uns queijinhos, acho que o Jessé é lá de Minas Gerais, levar uns pãozinhos, uns queijinhos para o pessoal que estava brigando. Olha, o pão você dá para os seus irmãos e os queijinhos dá para os comandantes de 1000. Aí chega o Davi com aquele alimento para aquele povo que estava na guerra, e o irmão dele começa, você deixou as ovelhinhas do pai lá sozinho? Aí começou a falar de um tal de um gigante. O único que não adjetivou Golias foi o Davi. O único. Eu preciso de ler isso para vocês aqui, que alguns de vocês não acreditam nisso. Primeiro, está lá em 1 Samuel 17. E sabe o que o Davi fez quando o irmão dele criticou ele? Ele virou as costas. Porque algumas vezes, quando as pessoas te criticarem, você tem que virar as costas. Porque a sua obra é tão alta, o seu compromisso é com Deus, que você não tem tempo para essas conversinhas por aqui. Essas conversinhas de conhecidos vão te atrapalhar. Seja amigo de Jesus Cristo, converse com Ele. E lá em 1 Samuel 17, o Davi nem chamou ele de Golias. Porque quem tem Deus sabe quem é. E o Davi deve ter pensado, Deus me ajudou a matar um urso, Deus me ajudou a matar um leão, isso aí, um leão. Olha no versículo, 1 Samuel 17, no versículo 43. Disse o filisteu, Golias, todo mundo chamou ele como gigante. O seu problema não é gigante, gigante é o seu Deus. Quando o problema chegar na sua frente, pelo amor de Jesus, nós estamos passando alguns questões a resolver, não é gigante. Aí falou assim, e aqui eu termino. Disse o filisteu a Davi, sou eu algum cão para vires a mim com pau? E pelos seus deuses amaldiçoou o filisteu a Davi. Perdeu a briga aqui. Mexeu com a autoridade de Deus. Davi já era rei. Já havia autoridade delegada de Deus. Não toque nas pessoas que Deus delegou autoridade. Cuidado. Não toque em pastores, não toque em crentes em Jesus Cristo, porque você está tocando em Deus, e você sabe o que aconteceu, Davi venceu, porque na pior adversidade dele, ele estava na presença de Deus, e na presença de Deus existe tranquilidade. Conheça Deus, deixe que as pessoas essa semana leiam a Bíblia em você, deixe que as pessoas vejam Jesus em você. Deus te abençoe, em nome de Jesus.